Como sempre, é muito bom lembrar. Aplique isso em você, não é no vizinho, não é na mãe, no pai. Nossa, isso seria bom se fulano. Não, é para cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palestra, esse diálogo consciencial. Hoje nós vamos falar, aproveitando aí o trabalho do Oriente, que é um tratamento de auxílio à cura, né? Por quê? Como Cristo Oxalá falou, a tua fé te curou, né? O que cada um aqui de vocês, a força, a fé, o axé, o saravá, não importa o nome que a gente dê, são vocês que vão buscar a cura de vocês, são vocês que vão se autocurar, né? Então esse movimento é interior. O que os espíritos, os mensageiros divinos fazem? Nos auxiliar nesse processo, nos auxiliar, né? Então a cura ela é de dentro para fora. Agora a palestra, o diálogo, a orientação, esses movimentos energéticos que a gente faz, o reiki, o passe, os cristais, enfim, cada técnica que a gente utiliza auxilia nesse processo, né? E o melhor, sem contraindicação, porque os remédios alopáticos todos têm contraindicação, uma contraindicação, mas os tratamentos espirituais não. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Doenças, doentes e curas é o tema. Aí eu tirei alguns trechinhos do livro Fonte Viva, mensagem 86. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, a injeção, algum creme, algum remédio, te possa restaurar integralmente. Então, isso é um livro espírito, Fonte Viva, e essa mensagem, o que ela vem nos chamar a atenção? Primeira coisa, gente, os remédios que a gente toma, alopáticos, eles não curam. Eles tratam dos efeitos, eles aliviam as dores e eles ajudam o corpo a se autocurar. Então, infelizmente, talvez, né, a nossa medicina terrena ainda não encontrou meios de fazer com que os remédios nos curem. Mas eles são importantes, é por isso que os nossos guias sempre falam: gente, está fazendo um tratamento no médico da terra e vem fazer um tratamento espiritual no Celuz, não pode parar com o tratamento da terra, com os médicos da terra, de jeito nenhum. Ah, me senti melhor, fui lá no Celuz, senti melhor, vou parar de tomar o remédio da pressão. Gente, não pode, não tem autorização, isso é por conta própria, porque a gente precisa fazer a nossa parte. E o remédio, ele tem um propósito de auxiliar o corpo nesse tratamento. Então a gente toma, a gente para de tomar algum remédio quando o médico da terra, falar que não precisa mais. Sabe por que eu estou falando médico da terra? Porque um espírito nunca vai dar um diagnóstico desse, mandando você parar um tratamento da terra. Ele pode falar assim: aqui no âmbito espiritual nós já fizemos tudo o que precisa. Converse com o seu médico da terra, refaça os exames e ele vai te dar algo ou não do tratamento. Então a gente concilia, a gente não exclui, né? Eles são para se somar, tratamento. Então, primeira coisa, o remédio é para remediar. Ele alivia os sintomas, ele atua nos efeitos e não propriamente nas causas. E por que o remédio alopático não trabalha nas causas? Eu vou falar do outro remédio. Estou falando primeiro do alopático, esse das drogarias, né? Que são drogas. Porque, gente, a cura é sempre do corpo. Então não foi o remédio que me curou. Ele facilitou os processos internos do meu corpo e assim meu corpo conseguiu melhorar os sistemas, os processos ali internos para poder fazer a cura que é necessária. Então os remédios auxiliam, por isso eles são imprescindíveis. Por que eu estou falando que os remédios alopáticos, eles não curam, eles auxiliam e eles são importantes? Mas existem alguns remédios que ajudam na cura, que são os fitoterápicos e que são os homeopáticos e os tratamentos espirituais. Por quê? Primeiro, contraindicação zero. Segundo, eles são o próprio princípio da natureza. A fitoterapia, a homeopatia e as questões espirituais, ela trabalha dentro da natureza do nosso próprio corpo. Então, por isso, não tem contraindicação. Agora, obviamente, eu estou com uma dorzinha de cabeça, né? Quem conhece mais ou menos homeopatia, eu não vou tomar um remédio para dor de cabeça. Eu vou passar por uma anamnese, toda uma consulta de várias horas com um terapeuta, com um médico. Ele vai descobrir aonde que é a causa e ele vai tratar a causa. Porque às vezes eu estou com dor de cabeça, mas eu estou com um problema estomacal. Então, ele não vai passar um remédio para dor de cabeça. Porque o homeopata, ele não trata do efeito, ele trata da causa. Então, se é o estômago que está gerando uma dor de cabeça, ele vai tratar do estômago. Por isso, e falando de homeopatia, fitoterapia, por exemplo, em tratamentos espirituais, a gente fala de cura. Falando de remédios alopáticos, a gente está falando de auxílio, de remediar, de cuidar um pouco dos efeitos, tirar a dor, aliviar um pouco, né? O que é muito importante.
E o terceiro ponto, que é o mais importante, gente. Toda enfermidade, ela vem da alma. Ela está na alma. Uma tendência, e a gente vai falar um pouquinho dessas tendências. Então ela está na alma, ela está no coração. Então a causa sempre vai ser isso. Por que eu estou com problema de estômago? Eu tenho que entender o que eu venho fazendo na minha vida, no meu dia a dia, meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus atos, que gerou esse problema físico. Então quando chega no físico, é porque a alma já não está dando conta. Aí ela precisa mandar para o corpo, porque também é uma forma de dar uma corda na gente. Acorda, você não está bem mentalmente, emocionalmente, precisa cuidar da alma. Se não cuidar da alma, o corpo perece. Aí vocês já ouviram aquela frase enigmática, né, emblemática, que fala: mente sã, corpo são. Né? Então, se o meu corpo não está são, a minha mente não está sã. Como a mente é o nosso primeiro instrumento, porque para eu sentir alguma coisa, primeiro eu penso, eu sinto, tudo começa na mente. Né? A mente é esse instrumento poderosíssimo que a gente ainda não aprendeu a usar a nosso favor. Nem para não adoecer, como também para nos curar quando a gente adoece. Então a gente precisa melhorar aí a nossa relação com a nossa mente. Continuando aqui do livro. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração ou da alma. Bem isso que eu falei aqui, né? Com o tempo, vocês concordam que a gente deveria estar aprendendo a lidar melhor com as coisas? Nós que somos reencarnacionistas, eu acredito que todos estão aqui são espíritos ou acreditam na reencarnação, nos espíritos. Então a gente para e pensa assim: gente, eu estou aprendendo com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com as minhas enfermidades, porque eu comecei a despertar para uma verdade que não sou eu que estou falando, que é a espiritualidade que traz, que os males do corpo, né, são um reflexo dos males da alma, do coração. Então o que é que a gente tem que parar para pensar? Então a partir de hoje eu já sei, eu preciso cuidar dos pensamentos, das emoções, dos meus sentimentos e dos meus hábitos também, por consequência. Mas vamos voltar para a questão, a gente deveria estar aprendendo, e será que a gente está aprendendo? Eu vou pegar um exemplo aqui que eu sempre uso também, porque ele também é muito emblemático, nesse caso aqui. A gente já reencarnou centenas, talvez milhares de vezes, mas toda vez que a gente está na carne, a gente entra naquele pavor em relação à morte, não é? Parece que a gente nunca morreu. Né? Vai ser a primeira vez que eu vou desencarnar. Meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Por quê? Aí eu explico, falo assim, não, mas a gente não lembra, o que eu posso fazer se a gente não lembra? Sabe por que a gente não lembra? Porque em cada vida que passa, a gente vive automaticamente. A gente não reflete com profundidade, a gente não para analisar as coisas, aí a consciência não se ilumina. Então eu vivo, morro, tudo do mesmo jeito, no automático, sabe? Então a gente tem que começar a refletir, e esse também é o princípio, é o propósito dessa palestra, desse diálogo consciencial. Porque quando a gente para refletir, a consciência já ilumina um pouquinho. Quando a gente começa a fazer as reflexões, a consciência começa a iluminar mais ainda. E quando a gente compreende uma verdade, uma lei, aí ela dá um salto quântico. E aí eu consigo, numa próxima reencarnação, trazer mais tranquilidade. Aí a gente para e analisa. Por que os espíritos de luz, os que encarnaram, né, os grandes mensageiros, eles conseguem lidar muito melhor com os problemas da carne, com os problemas de doença, com os problemas da vida e da morte? Porque está na consciência. Eles sabem que é tudo passageiro, que eles têm a solução, né, na mente, no poder interior de cada um, né, desse mestre interior, desse eu divino. Outro exemplo que eu gosto de dar dessa questão das reencarnações é do namoro, gente. Primeiro amor da vida. Sabe quando você viu assim no ônibus, na padaria? Aí você fica apaixonado e fala, meu Deus, o amor da minha vida. Aí você consegue se relacionar com essa pessoa. Aí quando o relacionamento termina, minha vida acabou. Você é o sentido da minha vida, que você vivia antes da pessoa, né? Mas parece que esquece. Aí tá, tudo bem, passou daquele primeiro relacionamento, conseguiu se restabelecer. Aí você vai encontrar o segundo amor da vida, né? Que de novo é o primeiro, porque na verdade aquele não era o amor da minha vida. Agora eu encontrei o amor da minha vida, né? Aí eu encontrei o amor da minha vida de verdade. Aí o relacionamento não vai bem, acaba. O que acontece? Entra no mesmo desespero de novo. Gente, a gente não está aprendendo. A gente está passando pelas coisas e a gente não para e não reflete o que é bom para mim, o que é ruim. Peraí, de novo, tudo de novo, eu vou sofrer do mesmo jeito? Não, eu já entendi que não era o amor da minha vida, que mesmo que fosse, né? Porque uma hora, infelizmente, a gente tem que falar, né? A morte é alvissareira, é derradeira, no momento derradeiro ali, a gente vai perder os nossos entes amados. Mas quando eu compreendo que a vida continua,
quando eu compreendo que nada acaba para sempre, quando eu compreendo que do lado de lá é que eu recupero a saúde, a jovialidade, e a gente vai ter uma vida na eternidade com um nível de amor inconcebível para nós ainda. Então a gente começa a falar das verdades, e isso acalma, né? Então aquela pessoa que perde um ente amado e acha que nunca mais vai encontrar, ela entra em desespero. A pessoa que não perde o ente amado, mas que entende que ele fez simplesmente uma passagem para outro plano e que logo mais a gente se encontra, ela fica mais consolada. Chora, sente dor, sente saudade, tristeza, mas não entra em desespero, porque é a história da consciência iluminada, traz calma. Mas como é que eu ilumino a minha consciência? Buscando conhecimento, refletindo e agindo, tentando, né? É que nem quando a gente vai na musculação. Primeiro dia de musculação, no outro dia você não consegue nem andar. Para subir uma escada, não tem como. A perna não obedece. Aí tem os músculos espirituais, né? Fazendo uma comparação, né? Bem simplista. Então vamos continuar. Citação da Bíblia Sagrada, do livro sagrado aqui, ó, Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Gente, a importância da oração. Por que é importante a oração? Quando a gente faz a oração, a gente eleva a nossa vibração. Quando a gente eleva a nossa vibração, a gente entra em contato com essas esferas superiores que são mais purificadoras, que ajudam a purificar a nossa alma, ajudam a purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E isso vai refletir nos meus hábitos diários, na forma de eu ver o mundo, na forma de eu enxergar o mundo e na forma de eu lidar com os problemas do mundo, com as circunstâncias do mundo. Então a oração é um momento que eu me elevo e ali eu me reencontro com o meu eu divino, com os meus guias, com os meus mestres de luz, e ali eu vou sentir aquele fôlego renovado para continuar caminhando na certeza de que está tudo certo, que eu vou dar conta. A fé, a oração, a esperança nos colocam em posição de merecedores da misericórdia e do auxílio de Deus. O que eu queria dizer? Existem hospitais espirituais, gente, poucos espíritas sabem disso. Existem hospitais espirituais que eles são especializados em atender apenas encarnados. Quando a gente dorme, desdobra e a gente é levado para os hospitais espirituais. Toda casa espírita, toda igreja, todo templo que tem algum tratamento de cura, ele está vinculado a algum hospital espiritual. Quando a pessoa, por exemplo, como cada um de vocês que veio aqui buscar uma cura e se predispõe, né, a engajar nesse tratamento, fazer a sua parte, a seguir o tratamento, as orientações, vir outras vezes, quanto for necessário, a gente vai falar também um pouco sobre isso. O que acontece? Os médicos daqui vão até os lares de vocês, cuida do lar de vocês, cuida dos familiares, porque eles não vão lá só atender vocês. Quem estiver lá vai ser cuidado. E aí na hora que vocês desdobrarem por sono, o que eles fazem? Irmão, irmã, vamos para o hospital. Você merece a cura, você está buscando a cura. Então, com essa misericórdia, nós vamos te levar. E assim nós somos levados aos hospitais espirituais. Pois é, Padre, isso é só que eu fui lá no centro, né? Gostei, passei por um tratamento de cura, mas um amigo me chamou para ir para o bar, né? Aí eu saí do tratamento e fui mas uma coisa rápida ali, tomar só uma cervejinha. Não, nem tomei nada não comi nenhuma carne, não comi nada, mas eu só fiquei lá no bar. Ô, gente, sabe aquela história de quebrou a sintonia? Literalmente. A espiritualidade vai lá buscar, se for, né? Porque eu acho que não vai, mas digamos que a espiritualidade vai buscar e olha para a nossa aura assim, né? Fala assim, uai, tem alguma coisa errada. Aquela cirurgia que a gente tinha marcado para o irmão, para a irmã, não vai poder ser feita. Vamos voltar para trás e vamos esperar ele entender o tratamento, né? Então, isso é para tudo também. Cheguei em casa, tudo bem, não fui no bar não, fui direto para casa, mas cheguei lá em casa, olhei para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, falei, hoje que eu arranco o couro de vocês. Aí, briga para que te quero, mas hoje eu vim aqui, eu vou amarrar vocês. Né? Não adianta nada, gente, a gente sai totalmente da sintonia. Né? E existem aparelhos, isso eu estou falando com base em ciência espiritual, isso é verdade, e também que os espíritos trazem para a gente. Alguns aparelhos, eles são levados aos nossos lares para fazer algum tratamento na gente, mas eles são tão sutis, são tão sutis que qualquer vibração desequilibrada demais, o aparelho não funciona. Sabe? É como se fosse uma bússola, que ela vai indicar um ponto magnético assim, mas tem muitos ímãs do lado dela e ele não consegue entender a direção, o mecanismo, né?
ou um aparelho que tem que ficar estabilizado e a gente põe ele em trepidação, alguma coisa ele não vai conseguir. Então, assim, os aparelhos espirituais também têm as limitações, né? E é mais nesse sentido de vibração de frequência do ambiente, do local e da nossa própria aura. Então, dependendo de como a gente esteja, a gente não pode receber o tratamento. Aí eles levam o equipamento para lá, aí na hora de acoplar na gente e fazer o tratamento por isso, vão falar, não tem como. O irmão não está com a vibração boa. É mais ou menos assim, quando a gente vai tirar a pressão no médico, mas a gente acabou de correr, o médico tira a pressão se a gente chegar correndo? Não tira, porque não adianta. Então, se a gente jogar para o âmbito da frequência vibratória, é assim que os aparelhos lá acontecem. E aqui também. Nesse dia de hoje, né, aqui vira um hospital, então existem, gente, aqui a gente não enxerga, né? Tem para cima, tem para o lado, né? Então tem equipamentos, tem macas, né? Tem irmãos aqui que vão passar por quimioterapia. Quimioterapia de câncer? Não, gente, quimioterapia é medicação, né? Para várias coisas. Só que espiritual, não tem efeito colateral, né? Às vezes a gente ressente um pouquinho, mas isso não é um efeito colateral, isso é um reflexo no corpo. Às vezes a gente faz uma cirurgia espiritual e a gente sente uma dorzinha, mas nada que impossibilite. Se for para impossibilitar, o guia que fez, o mestre que fez, ele vai te avisar, meu irmão, precisa de repouso. Ah, mas eu não posso trabalhar, como é que eu vou pegar um atestado para não ir trabalhar espiritual? Vocês vão me dar? Não, não vamos. Você pode ir trabalhar, não pode fazer estripulia, né? Porque a espiritualidade sabe com que cada um de nós trabalhamos, o que cada um de nós precisa fazer no dia a dia, então eles vão respeitar isso aí. Adianta buscar medicamentos, tratamentos espirituais, se não mudo minha forma de pensar, de sentir, de entender o mundo, não adianta, né? Uma coisa bem séria que a gente precisa deixar aqui. Eu busco os médicos da terra, eu busco os médicos espirituais, mas aí eu começo ali o tratamento. Quando eu começo a melhorar, não preciso mais não, estou com preguiça. Vou assistir aqui um Big Brother Brasil, né? Mas não, hoje tem Big Brother, final. Falei, não, fazer uma prece aqui para você, Luiz, rapidinho. Gente, pelo amor de Deus, a gente está em tratamento espiritual, né? É tão importante, ou mais até, quem sabe, no sentido assim de resultado, de não ter efeito colateral, do que o tratamento da terra. A gente não fala do tratamento da terra, gente. E se a gente faltou um dia por algum motivo mesmo, a gente volta e recomeça, né? Mas assim, a gente tem que levar um pouco mais a sério, porque às vezes porque a gente não enxerga com os olhos da carne, a gente acha que não está acontecendo. Aí melhorou um pouquinho também, aí vem o excesso da confiança, não precisa mais não. Precisa mais não, porque gente, não é assim. A gente tem que dar um tempo, na dúvida, hoje eu vou perguntar para o guia. Então, já estou de alta espiritual? Aí ele vai falar, se está ou se não está, né? Mas não venha também só quando está sentindo dor não, né? Porque da saúde a gente previne, né? A gente não espera. É aquela história, eu vou cuidar da saúde ou eu vou cuidar da doença? Né? Então eu só vou lá no Celuz, eu só vou na igreja num tempo de cura quando eu estiver ruim já? Não, gente. Vamos buscar energias para equilibrar. Às vezes tem alguma coisa já desequilibrando no corpo e a gente não sabe. Às vezes nem os exames da terra ainda não conseguem captar. Às vezes está no perispírito, ainda não desceu para a carne. Então é bom a gente buscar. E aí pode ser na gira do Oriente ou na gira normal, não importa. E podem ser também em outras casas de confiança, casas idôneas, igreja, não importa. As preces diárias, né, são fontes de cura e de bênção. Então a gente não pode abandonar. Como recuperar algo que eu perdi, a saúde, se eu estou dando mais valor ao que eu ganhei, a doença? Ou seja, isso que eu acabei de falar, eu estou cuidando da minha saúde ou da doença? Eu estou cuidando da doença. Mas aí é cuidar da doença no sentido errado. Não é cuidar da doença com remédio não, que eu estou falando. É cuidar da doença fazendo coisa errada, para a doença continuar ali, sabe? Então, como é que eu posso? Como eu recupero a saúde se eu cuido mais da doença? E como é que a gente cuida da doença? Maus hábitos, maus comportamentos, más atitudes, maus pensamentos, alimentação, o ócio, né? Maledicências, fofocas, críticas destrutivas. Gente, tudo que gera um desconforto emocional ou em nós ou no outro, a gente alimenta a doença. Se ela ainda não desceu no corpo, ela vai descer num determinado momento. Sabe por quê? Porque se eu não estou tendo consciência para despertar pelo amor da compreensão, então a dor vem e me lembra. Para o meu bem, antes que seja tarde demais. Tem uma coisa muito interessante, a gente trabalha com apometria, não sei se vocês conhecem, é uma técnica espiritual, né, muito interessante, gente, muito profícua, efetiva, né, eficaz, e por enquanto a gente não está tendo, já já a gente vai retornar os atendimentos.
mas existe uma lei da apometria, que é a 10ª lei, que é a lei de dissociação do espaço-tempo. A espiritualidade tem esse princípio que faz o seguinte: quando um espírito ele é atendido numa mesa de cura da apometria, os espíritos vão aplicando algumas leis nele e vão falando do que ele está fazendo e o que aquilo vai causar a médio e a longo prazo nele, em processo de doença, de deformação perispiritual. Então, a espiritualidade consegue fazer essa dissociação tempo e espaço. Isso é um instrumento, uma tecnologia mais mental, e eles fazem esse espírito ser projetado para o futuro, para ele se ver e para ele sentir daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, como que ele vai estar se ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Às vezes obsediando alguém, fazendo maldade com alguém, e aí a espiritualidade consegue fazer isso. Aí eu pergunto, podemos ou não fazer esse mesmo exercício? Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, como é que eu vou estar daqui a 5 anos, 10 anos? Melhor? Não, eu já estou entendendo que a doença começa na alma, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Ora, se eu continuar pensando, vivendo desse jeitinho, com esses maus hábitos, má alimentação e tudo mais, daqui a 5 a 10 anos eu já sei que uma doença vai me chamar a atenção para me despertar. Então vamos fazer essa dissociação tempo e espaço de forma consciente e pensar, olha, do jeito que eu estou vivendo, eu só posso chegar a um destino assim ou assado. Aí cada um vai projetar a sua consciência. Vou ler uma historinha aqui rapidinho, gente. Eu tirei de um livro também. Não é um livro espírita, mas eu achei interessante, vocês vão entender por quê. Tratamento espiritual para um caso de fofoca. O título do livro é Um Terço da Vida. Por quê? Que a autora, a escritora, é Hermance Dufour. Ela botou esse nome porque ela fala o seguinte, que 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. 1/3. Aí por que eu falei do hospital espiritual, vocês vão entender. E por que eu falei também, 1/3 da vida a gente está do lado de lá. Existe vida do lado de lá. Ah, mas eu não lembro de nada, eu nem sonho. Porque a consciência ainda não consegue captar as mensagens, fazer os dobramentos. Então a gente tem que fazer exercícios, buscar conhecimento, meditação, oração, isso tudo ajuda a gente tomar mais consciência da experiência do lado de lá. Mas, gente, ninguém tem uma experiência e lembra 100% dela, não. Isso é um processo, Talvez tipo Xavier, mas a gente ainda está no processo, mas a gente já consegue fazer com algumas clarezas. Então, essa escritora, Hermance Dufour, ela escreveu esse livro, Um Terço da Vida, e aí nesse livro tem uma passagem de uma paciente, que o nome dela é Silvia, e ela está com uma doença física, que é uma anemia profunda, com todos os sintomas mais graves dessa anemia profunda. Aí vamos lá. Silvia tinha um processo obsessivo já grave, devido a tanto tempo de sua vida que passava fofocando sobre os outros, o dia inteiro. Quando ia dormir, os obsessores aproveitavam para manipular o seu perispírito, criando imagens mentais horrendas, implantando dispositivos hipnóticos, e a sua alma já estava escura, com muitas manchas, de certo modo gosmenta, e da sua boca saía como uma língua energética escura que descia até a barriga dela e ficava mexendo. Então olha só, com essa forma, com essa mania dela de fofoca, maledicência, e a gente vai entender que ela atrapalhou a vida de muita gente enquanto ela estava na vida dela, o que aconteceu? Acorda, gente. Valeu, Vinha. Tô brincando, gente. Então, de tanto ela fazer fofoca, gente, a gente perispiritualmente, o nosso corpo perispiritual, ele responde e ele começa a deformar. Assim como uma pessoa que, vamos supor, se a gente amarrar o nosso braço, a nossa perna, se a gente não utilizar o nosso corpo da forma devida, o que acontece? A gente começa a deformar, ter problema, osso, físico e tudo mais. Do lado espiritual é do mesmo jeito. Com a força do pensamento e da emoção a gente vai criando. Então ela já estava com uma língua que espiritualmente, quem tinha condição de ver, enxergava uma língua que saía da boca dela, energética, gosmenta, escura, e ficava assim mexendo, em busca de lixo energético, que era porque ela pegava para se alimentar. Então vamos lá. Então essa língua descia até a sua barriga, tinha um aspecto monstruoso e disforme. Certo dia, ao acordar, Silvia teve intensas enxaquecas, náuseas, mal-estar e até febre. O negócio estava se agravando. Isso estava se tornando cada vez mais recorrente, o que a impedia de ter uma vida normal.
Mas ela também não deixava ninguém ter uma vida normal com as suas fofocas, maledicências e criando situações até graves para a vida dos outros. Aí tem uma parte do livro que eu vou resumir que fala o seguinte, que ela, no último ano de trabalho dela, ela passou por 6 empresas diferentes. Ela foi demitida em todas as empresas. Em todos os casos de demissão foi por fofoca. Então, assim, pessoas foram demitidas por causa dela, de fofoca que ela criou. Inclusive ela depois foi, demitida. Casamentos foram desfeitos, porque ela trabalhava numa clínica médica e ela inventou que o médico estava tendo um relacionamento com a médica de outro consultório, que era mentira. E aí separaram. Então, olha o que foi causando as fofocas dela, o negócio era sério. Em um outro dia de sono, alguns espíritos amigos conseguiram levá-la para tratamento em um hospital espiritual que atendia encarnados. Na primeira consulta, deu-se o seguinte diálogo. A entidade fala para Silvia: você está sofrendo, criatura? E Silvia responde: estou muito doente, seu Marabô. Marabô é a entidade da Umbanda, Já há alguns meses eu tenho uma anemia muito profunda que está incurável. Eu estou cada vez pior, só piorando e nada dá jeito. Nenhum médico resolve, nenhum remédio resolve. Eu sei disso, sim senhora, disse Marabô. Eu estou vendo o estado da sua aura. Isso acontece com os lixeiros. Aí a Silvia pergunta: como assim lixeiro? E o Marabô responde: gente que carrega lixo, horas. Mas eu não trabalho com isso, eu não sou lixeira, eu sou secretária de uma clínica. E o Marabô responde: sei, então você não conhece o outro tipo de lixo do qual eu estou falando? Como assim, seu Marabô? Que tipo de lixo é esse? Estou falando do lixo energético, das tranqueiras espirituais que você vai acumulando na sua alma, fazendo coisas erradas todo santo dia. Silvia se assusta e diz que nunca tinha pensado sobre isso. Então seu Marabô continua: pois é, mas esse lixo energético existe. Eu vou te contar um caso para você entender. Eu conheço uma pessoa que ficou igual a você. Ela falava demais, tinha tempo para cuidar da vida de todo mundo, o tempo todo, inventava histórias e aguardava para ver os resultados. Se comprazia em ver os outros se dando mal. Com tudo que ela causou, acabou contraindo uma gagueira grave, com um monte de tranqueira espiritual presa na garganta. Pessoas assim passam a servir de depósito de lixo energético. Gente, um comentário aqui bem breve. Toda vez que a gente fala de alguém, a gente entra em contato com a alma dessa pessoa. Se a gente está falando coisas boas dessa pessoa, a gente entra em contato com o que essa pessoa tem de bom. Se a gente está falando mal dessa pessoa, a gente entra em contato com o que essa pessoa tem de mal. E aí essas coisas ruins vêm para o nosso campo de energia, para a nossa aura. E geralmente, por exemplo, se eu falo muito, então ela vai entrar por aqui. Aí fica preso na garganta, da gagueira. Todo mundo que tem gagueira é por isso? Não, gente, isso aqui é um exemplo. Daqui a pouco a gente tem alguém que conhece gagueira. Eita, está falando mal tudo. Não. São várias as coisas que acontecem. É um exemplo. Neste caso aqui foi. Tá? Então, então vamos lá. E aí o que acontecia? Todo espírito que olhava para essa pessoa que tinha gagueira via um bando de tranqueira energética presa aqui na garganta dela. Eles conseguem ver, Não é todo espírito que vê. Então, seu Marabô explicou para ela que o processo dela não era a gagueira, mas a anemia, porque os efeitos de cada um podem ser diferentes. No caso dela, porque ela se alimentava no dia a dia dessa tranqueira energética, desse lixo energético. Gente, se a gente comer alimento que não tem substância, que não tem nutrição, que não nutre o nosso corpo, o que a gente vai ter? Uma anemia. A nossa alma do mesmo jeito. Ela precisa ser alimentada com bons sentimentos, bons pensamentos, boas leituras, bons hábitos, bons comportamentos. Em nível energético, quando eu não alimento a minha alma com energia positiva, então eu também gero uma anemia que se reflete no meu corpo físico. Vem da alma para o físico. Então o caso dela era diferente. Enfim, seu Marabô e os médicos espirituais começaram a fazer o tratamento espiritual em Silvia, durante suas noites de sono, sobre o aviso de que deveria mudar. Receitas foram passadas para ela, não medicamentosas, mas de posturas, de atitudes, de mudança do modo de viver. Junto a tudo isso, orações e prosseguir com o tratamento espiritual, indo ao hospital e não abandonando o tratamento.
Na verdade, o que estava acontecendo com Silvia é que ela se treinou a fazer isso a vida toda e se condicionar a se alimentar dos lixos energéticos que ela mesma criava com as suas fofocas, maledicências e críticas destrutivas. Estava emocionalmente viciada no lixo energético das suas fofocas. Tinha fome de fofocar. Gente, o que a gente cuida cresce, o que a gente faz todo dia vira um condicionamento. Então, chega uma hora que eu não vivo sem aquilo. Todos os vícios. Esse é o conceito do vício. Né? Quando ele me domina, eu não tenho mais controle sobre ele e ele tem todo o controle sobre mim. Mas por quê? Em algum momento eu dei poder para ele. E como é que eu dou poder para os meus vícios? Fazendo eles a cada dia. Porque quando a gente começa, é mais fácil parar. Mas é mais fácil não começar, não é não? Se a gente pensar com consciência, vamos falar do fumo, do alcoolismo, né? Gente, é muito difícil uma pessoa parar. Então, para que começar? Pelo amor de Deus, vamos projetar consciência. Aí vem a história da gente pensar. E aí fica a pergunta final para cada um de nós. Quais são as nossas fomes dentro desses aspectos viciosos? Quais são os nossos vícios? Temos nos observado? Temos nos tratado? Mudado um pouquinho dia a dia? Bem, agora é hora de despertarmos, pedir ajuda e fazer a nossa parte por nós mesmos. Prepare seu coração e a sua alma para a grande mudança necessária. E aí vamos ficar então entregues a esse momento com os estrelas do Oriente, com os mestres e mestres do Oriente para receber o tratamento, mas vamos nos tratar também. Porque a cura ela é possível, a misericórdia está aqui em nome de cada um que busca vai receber, né? Na medida do merecimento. O que é o merecer? Eu fazer por onde, né? Ah, mas eu não sei se eu tenho merecimento. A partir do momento que você começa a tentar acertar, ou acertar aos poucos, a fazer por si, a fazer por alguém, você já está entrando nessa vibração de merecimento, né? E os guias não nos abandonam. Então vamos lembrar disso, o tratamento continua no lado espiritual, eu tenho que cuidar, né? Antes, depois dos preceitos, alimentação, do que entra da boca, do que sai da boca, do que eu penso e também do que eu verbalizo, ok? Nós vamos arrumar então as máquinas para a gente dar início ao tratamento.